Você sabia que o jornal Nova Brasil Brasília tem um quadro especial para todas as quintas-feiras falar sobre as melhores dicas e informações sobre empreendedorismo, negócios, mercado de trabalho, planejamento de carreira e muito mais? É o Empreende Brasília, que conta com a participação de Caroline Borges e Mauricele Teles, da Rev Gestão de Pessoas. E hoje é quinta-feira, é dia de novidade aqui no Nova Manhã Brasília. Todas as quintas-feiras, você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM, vai participar junto conosco de um quadro novo, o Empreende Brasília, com dicas de gestão de carreira, com dicas de emprego, como se comportar numa entrevista, como preparar um currículo, quais são as tendências do mercado. Tudo isso a gente vai toda quinta-feira ter aqui com o time da Rev Consultoria, Gestão de Pessoas, com esse quadro que se chama Empreende Brasília, que estreia agora. O quadro está completando 6 meses desde a sua estreia e, por isso, separamos para o nosso ouvinte alguns trechos dos melhores momentos até agora. Confira! Kelly, agora você nasce com a inteligência emocional e segue a sua vida, e que bom se você nasceu com ela, ou é algo que você pode se treinar ou ser treinado para adquirir ao longo da vida? Com essa inteligência emocional, ela é desenvolvida ao longo da vida. E os nossos pais, a nossa educação, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa inteligência, né? Só que o que a gente vem acompanhando é que cada vez menos as crianças estão sendo preparadas para lidar com frustrações, para olhar para o outro, para identificar quais são as necessidades. Então, agora, quando vira adulto, que vai para as organizações, isso precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. Uma das dicas valiosas que Caroline Borges deu para os nossos ouvintes foi como montar um bom currículo. Carol, a gente está falando de como deve ser, então, né? O que não pode faltar. Agora, o que está sobrando, né? Quais são os erros que costumam ser mais comuns? A gente, em alguns currículos, às vezes até que a gente fez ao longo da vida, ou viu alguém fazendo, muita gente coloca apaixonado por trabalho em equipe, instinto de liderança, adoro desafios. Esse tipo de coisa também sobra num currículo? O currículo é um cartão de visita. Ali você desperta ou não o interesse do recrutador de te chamar para um bate-papo, para uma entrevista, para uma segunda etapa do processo seletivo. Então, essas informações você vai conseguir revelar no seu currículo por meio das suas experiências. Se você está dizendo que você tem uma grande capacidade de liderança, como é que você diz isso num currículo? Quantas equipes você já liderou? De quantas pessoas? Em que experiências pelas quais você passou, você teve esses times para liderar? Você fez algum curso? Você tem alguma formação dentro dessa área? Especificou isso no seu currículo? O recrutador consegue ler isso. Esse tipo de habilidade ou de potencial demonstração de habilidade por meio dessas experiências. E na Rádio Mais Feminina, não poderia faltar um dia para falar sobre empreendedorismo feminino. Carol, empreendedorismo feminino é o nosso tema de hoje. Essa percepção que a gente tem de mulheres cada vez mais empreendendo, ela é palpável, ela é concreta? Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, a gente tem alguns outros desafios que não são comuns ao homem que empreende, né? Então, o que acontece quando uma brasileira, em geral, costuma empreender? Ela, muitas vezes, ela empreende devido à necessidade de ter uma outra fonte de renda, né? Então, os ganhos com o próprio negócio, eles ajudam as mulheres a sustentar suas famílias, diminui ou acaba com essa dependência financeira, às vezes, de um parceiro. Geralmente os empreendedores, os homens, eles apontam a liberdade como o principal motivo para abrir um negócio, né? E as mulheres acabam tomando essa decisão por necessidade, para complementar ou para alcançar uma independência financeira e assumir muitas vezes o sustento da família, né? Muitas vezes elas são esse pilar financeiro de sustento da família. O quadro Empreende Brasília vai ao ar todas as quintas-feiras durante o jornal Nova Brasil Brasília, com a apresentação de Diego Amorim e Ariane Bittencourt. Sintonize com a gente, 97,5 FM. E se você quiser conferir algum dos programas passados, é só acessar o nosso YouTube, Nova Brasil Brasília, e ficar por dentro.